universal e gratuito. Marx se opôs, dizendo isso é apenas custear o ensino dos ricos com recursos públicos. E nesse ponto ele tinha toda a razão. Ensino superior público gratuito, no contexto de uma sociedade desigual, é um ensino em que os mais ricos, como é o caso hoje no Brasil, fazem o ensino fundamental e o médio em escolas particulares caras, e quando chegam na parte mais onerosa e mais custosa da sua educação, capturam o filé mignon do gasto público estudando nas universidades federais e estaduais, pagas com os impostos gerais. 70% dos alunos brasileiros nas escolas de ensino superior financiadas e custeadas pelo Estado brasileiro, 70% vem das 20% famílias mais ricas do Brasil. É altamente regressivo. O critério é simples aqui. Ninguém vai deixar de fazer ensino superior porque não pode pagar. Tem que ter um sistema universal de bolsas e de amplo financiamento para quem não tem condições para tanto. Mas quem pagou o ensino fundamental e quem pagou o ensino médio, eu realmente não vejo por que deveria parar de pagar, quando chega na etapa mais custosa da sua educação. Eu acho que precisamos corrigir essa distorção do orçamento e investir esse recurso. Podemos diminuir muito. A Coreia tem o dobro, a Coreia do Sul tem o dobro da proporção de jovens na faixa etária pertinente, frequentando a universidade, e gasta 9% do orçamento público em ensino superior. Nós temos a metade dos jovens frequentando a universidade em relação à Coreia e gastamos mais do que o dobro, proporcionalmente, dos recursos alocados em educação. Tem alguma coisa profundamente errada. Prioridade. Eu defendo isso, é uma das minhas propostas, e eu vou dar a justificativa dela, que o Brasil, uma coisa crucial nesse momento, é um amplo programa de ampliação da cobertura de rede de creches e de universalização do acesso à pré-escola. Por quê? Quanto mais se estuda desempenho escolar, mais se descobre a importância que a estrutura familiar, e especialmente a escolaridade da mãe, tem na explicação desse desempenho escolar. Segundo a estimativa do Naércio Menezes, que é um colega meu do INSPER, 80% do desempenho escolar é determinado pela família. Os outros 20% são determinados pela escola. Problema sério brasileiro, problema extremamente sério. Vou elaborar um pouco esse ponto. Toda a celebração aí da redução da pobreza, da nova classe média, resultado da PNAD de 2008. 44% das crianças brasileiras até 14 anos está em famílias pobres. Renda mensal familiar per capita abaixo de R$200. O número para crianças até 14 anos em famílias extremamente pobres, com renda familiar per capita abaixo de R$100 por mês, é 20%. Não tem nada que comemorar isso aqui. É alguma coisa que deveria estar no centro de qualquer preocupação generosa com o futuro desse país. A pobreza no Brasil incide desproporcionalmente sobre a população de menor idade, crianças e jovens, até 14 anos. Só para termo de comparação, incluindo as transferências do Bolsa Família, a proporção de brasileiros pobres é 25%, total. De crianças até 14 anos é 44%. A proporção de brasileiros em famílias miseráveis é 9%. A proporção de crianças e jovens até 14 anos é 20%. Essa é a troca no tempo que nós estamos fazendo. Previdência ilustra bem isso. Nós gastamos em Previdência 12%, 11,5%, 12% do PIB. Dada a nossa estrutura demográfica, nós deveríamos estar gastando metade disso em benefício previdenciário ou menos. O Brasil é um país que, em vez de investir no seu futuro, ele desinveste no seu passado. E ninguém diz isso com clareza para que os brasileiros possam avaliar a dimensão da extravagância que nós estamos fazendo. Vou dar mais um número e depois eu vou ler aqui as minhas propostas que me restam, porque o meu tempo é pequeno e eu queria falar alguma coisa sobre elas. Mas uma coisa que poderia e deveria ser jogada com total desassombro na opinião pública é o seguinte: o déficit
dos inativos e pensionistas da União, estados e municípios no Brasil, que são 3 milhões de funcionários públicos aposentados, executivo, legislativo e judiciário em 3 níveis de governo e militares, o déficit dos inativos e pensionistas do Estado brasileiro é maior do que todo o gasto do Estado brasileiro, com 37 milhões de crianças frequentando a rede de ensino público no ensino fundamental. Nós conseguimos a enormidade de gastar mais para cobrir o déficit da Previdência desses 3 milhões de funcionários públicos aposentados do que nós gastamos com 37 milhões de crianças que frequentam o ensino fundamental na rede pública. Um país que faz isso está se condenando à miséria e à ignorância perpétuas. Nós vamos ser alcançados pelos países de baixa renda, que estão fazendo um enorme esforço de acumulação de capital físico e humano, e nós não vamos nos aproximar dos países de alta produção média por habitante, que já têm o estoque de capital físico e humano. Para eles é uma questão de manutenção, não é mais tanto de acumulação. Eu vou usar os minutos que me restam para ler agora, em complemento, as minhas 2 primeiras propostas de mudança do perfil do orçamento e de programa amplo de creches e pré-escola, exatamente para atenuar a desvantagem que é para uma criança nascer numa família de baixa renda desestruturada, que provavelmente vai comprometer o seu desempenho escolar desde o primeiro ano do ensino fundamental, se ela não tiver algum tipo de amparo, e aí tem um espaço para a política pública, por isso a creche e por isso a pré-escola, vamos tentar, pelo menos, atenuar um pouco essa desvantagem. Além dessas 2 propostas, eu queria ousar aqui algumas ideias que eu penso capazes de melhorar e avançar no quesito formação de capital humano. Implantação de um exame nacional unificado para obtenção do grau correspondente ao ensino fundamental completo. A prova seria aplicada a todos os alunos egressos das escolas públicas e privadas, na metade e no final do ciclo básico, e somente os aprovados na segunda prova obteriam o certificado de conclusão do ensino fundamental. Não adianta nós nos enganarmos que universalizamos o ensino fundamental. Muito do que se passa por esse nome no Brasil não o é. É importante para a sociedade, para os alunos, para as famílias e para o próprio sistema educacional saber qual é a proporção para valer de brasileiros hoje, testados e aferidos publicamente, que adquiriu o conhecimento e as habilidades cognitivas correspondentes a esse grau. Ou seja, não é apenas uma aferição, é uma certificação. Segundo, programa de valorização dos professores da rede pública de ensino básico. Política de carreiras com promoção por mérito, baseada em avaliação feita por quem acompanha o trabalho dos professores. Não adianta fazer uma avaliação puramente acadêmica de múltipla escolha para testar conhecimentos sem saber, de fato, o resultado em sala de aula. Progressivo aumento do piso salarial. Eu acho que nós temos, sim, que resgatar a dignidade da função de professor no ensino público no Brasil e pagar melhor esses professores, cobrando ao mesmo tempo resultados, é um passo importante nisso. Programas de formação e reciclagem permanente, concursos para ingresso na carreira que incluam, além dos testes acadêmicos de praxe, uma avaliação da aptidão pedagógica e da experiência em sala de aula. Não adianta ter conhecimentos de gabinete se não for professor, e isso tem que ser avaliado, inclusive no recrutamento. Os países que lideram o PISA, como a Finlândia, por exemplo, têm um esquema de recrutamento muito exigente.